Fundamentos para os novos crentes. Porções extraídas do jornal Árvore da Vida, que lhe ajudarão a você se edificar e se fundamentar, baseados nos livros da Bíblia. A superioridade e a excelência de Cristo. Hebreus. A Epístola aos Hebreus inicia um bloco de epístolas gerais do Novo Testamento. Seu conteúdo destina-se a judeus convertidos ao cristianismo. No primeiro século, a adesão de judeus ao cristianismo era duro golpe na forte sociedade judaica. Os costumes e tradições judaicos exerciam muita influência sobre eles como forte atração de volta ao judaísmo. Não se menciona o autor dessa epístola, embora alguns creiam que tenha sido o apóstolo Paulo, pelo estilo e pela menção de Timóteo em capítulo 13, versículo 23. Talvez a intenção tenha sido mostrar que é Deus quem fala e por meio de seu Filho. Hebreus capítulo 1, versículos do 1 ao 2. Por isso, em nenhuma citação do Antigo Testamento se menciona o nome de quem falou, e sim que foi o Espírito Santo. Hebreus capítulo 3, versículo 7, capítulo 9, versículo 8, capítulo 10, versículos do 15 ao 17. Os judeus cristãos do primeiro século sofreram muita perseguição por conta de sua fé em Cristo. O preço de dar as costas à lei de Moisés e aos ritos e cerimônias judaicas foi a execração social de muitos crentes. Em razão disso, alguns começaram a desanimar e ficar propensos a desistir e retroceder. Porém, as palavras contidas nesta rica epístola foram como injeção de ânimo e encorajamento a prosseguir na fé neotestamentária. As palavras-chave que mais repetem nessa carta são melhor e superior. Hebreus capítulo 1, versículo 4, capítulo 6, versículo 9, capítulo 7, versículo 7, 9 e 22, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 23, capítulo 10, versículo 34, capítulo 11, versículo 16, 35 e 40 e o capítulo 12, versículo 24. A razão disso era convencer os judeus cristãos que Cristo era muito superior a tudo, aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão e ao sacerdócio levita. A tentação de voltar aos preceitos judaicos era forte, mas a excelência de Cristo sobrepujava em muito tais preceitos. Em Hebreus vemos que nós cristãos temos promessas maravilhosas que decorrem da fé. O sacrifício realizado por Jesus no Calvário colocou no ostracismo todos os ritos e preceitos do judaísmo. As palavras céu e uma vez para sempre também são bastante comuns na carta. Com elas, podemos ver o contraste entre o judaísmo e a fé cristã. O primeiro se baseia no plano terreno e é temporário. A segunda aponta para o céu e a eternidade. O sacrifício de Jesus foi único e para sempre, não havendo mais necessidade de outros sacrifícios pelos pecados. Os destinatários dessa carta se enganavam ao trocar o que é celestial e eterno por ritos terrenais e prestes a desaparecer. Enquanto alguns quase cediam às investidas do judaísmo e deixavam de se congregar com a igreja, Hebreus 10, 25, o autor fazia forte apelo a que não desistisse. As palavras da Epístola aos Hebreus nos levam a andar para a frente, perseverar e permanecer firmes na fé, mesmo que para isso tenhamos que suportar aflições, pois se retrocedermos, Deus não se agrada de nós e correremos grande perigo. Hebreus capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 11, capítulo 10, versículo 23, 35 e 38. De fato, Hebreus é uma obra apologética, isto é, uma defesa impecável da excelência de Cristo. Quanto mais imergimos nessas palavras, mais nossa confiança em Cristo se fortalece. Quando nos damos conta de sua superioridade, percebemos também que não se pode retroceder às sombras e figuras quando se conhece a realidade. A fé é a maior expressão de espiritualidade e o combustível para perseverar até o fim. Por fim, o capítulo 11 de Hebreus nos mostra uma galeria de vários quadros que retratam a vida de verdadeiros heróis da fé.
que apesar de sofrer os piores castigos e provações, permaneceram firmes e obtiveram bom testemunho por sua fé, embora não a concretização da promessa. Versículo 39. Suas experiências são inspiração para nós que ainda temos uma carreira a perseguir, olhando firmemente para o autor e consumador da fé.